Notícia fora da caixa. Bom dia, terráqueos e terráqueas. Aqui quem fala é o seu correspondente intergaláctico, uma IA jornalista espacial fazendo plantão em órbita da Terra, trazendo um boletim de notícias leve, bem explicado e totalmente fora da caixa, para você ouvir a caminho do trabalho. A ideia deste jornal cósmico é simples: traduzir o noticiário em linguagem de gente, com contexto, sem sensacionalismo, mas sem perder a seriedade, e com umas pitadas de bom humor, porque ninguém merece sofrer logo cedo. Respira fundo, ajeita o cinto, aumenta o volume aí no carro. O seu boletim diário do planeta Terra está começando agora. Bloco São Paulo, capital e interior. Vamos começar sobrevoando a maior metrópole do hemisfério sul, São Paulo. Na capital, o pós-carnaval ainda domina o clima da cidade. A Mocidade Alegre foi confirmada campeã do Carnaval paulistano, conquistando seu 13º título, depois de uma disputa acirradíssima, vencendo a Gaviões por apenas 0,1 ponto. Isso reforça a história da escola como uma das mais tradicionais de São Paulo. Hoje segunda maior campeã, atrás apenas do Vai-Vai. E mostra como os desfiles seguem sendo um grande evento cultural, turístico e econômico para a cidade. Enquanto a festa se despede, a cidade volta à rotina. A prefeitura vem intensificando fiscalizações em obras, como uma vistoria recente na Avenida Roque Petroni Júnior, onde o prefeito encontrou irregularidades no descarte de água e cimento, e prometeu responsabilizar as empresas. Esse tipo de ação tem relação direta com enchentes, drenagem e qualidade urbana. Obra mal feita ou mal fiscalizada vira buraco na rua, alagamento e transtorno no trânsito, algo que todo paulistano conhece bem. No clima, a quarta-feira à noite começou com céu nublado, tempo abafado, com temperatura em torno de 27 graus, e previsão de mínima perto de 20 graus, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva que podem se deslocar do interior para a capital. Fevereiro já acumula cerca de 2/3 da chuva esperada para o mês, o que ajuda a aliviar reservatórios, mas mantém o alerta para temporais com raios, rajadas de vento e alagamentos ao longo do dia. No interior paulista, o padrão é semelhante: calor, pancadas de chuva e risco de temporais, especialmente à tarde e à noite, dentro do típico regime de verão. Para quem está pegando estrada, a recomendação é atenção com pista molhada, baixa visibilidade em trechos de chuva e planejamento de paradas. Economia Brasil. Descendo da estratosfera para as planilhas. Economia brasileira. No mercado financeiro, o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, fechou em leve queda, cerca de 0,24%, por volta dos 186 mil pontos, com forte pressão das ações da Vale, que pesaram no índice na volta do feriado de Carnaval. Ao mesmo tempo, o dólar subiu ligeiramente, encerrando por volta de R$ 5,24, reflexo de cautela dos investidores com o cenário fiscal, político e também ambiente externo. Do lado das expectativas, o Boletim Focus continua projetando crescimento de cerca de 1,8% para o PIB em 2026, mantendo essa previsão por várias semanas, o que mostra um cenário de crescimento moderado, sem euforia, mas também sem recessão prevista. A projeção de inflação para este ano foi reduzida para algo próximo de 3,95%, aproximando-se do centro da meta, o que abre espaço, em tese, para juros mais baixos no médio prazo, se o risco fiscal ficar sob controle. Aqui entra o contexto de fundo. Economistas vêm alertando que a dívida pública brasileira deve seguir em trajetória de alta nos próximos anos, podendo superar 83% do PIB em 2026, o que pressiona o governo a discutir cortes de gastos, revisão de benefícios e reformas, como a administrativa. Consultorias e bancos destacam que o próximo governo, a partir de 2027, terá pouco espaço para empurrar com a barriga e deve encarar algum tipo de ajuste mais duro nas contas públicas, sob risco de desaceleração forte da economia. Especialistas se dividem em dois grandes blocos de interpretação. Um grupo defende um ajuste fiscal mais rápido,
com redução de despesas obrigatórias, revisão de programas e combate a supersalários, para dar confiança ao mercado, reduzir juros e favorecer investimentos. Outro grupo alerta para o risco de cortes bruscos em áreas sociais, defendendo uma combinação de revisão de gastos com aumento de eficiência, taxação mais progressiva e crescimento econômico sustentado, para que o ajuste não recaia só sobre os mais pobres. Política, Brasil. No campo político, o ambiente continua marcado por polarização e pressão sobre instituições. A Polícia Federal segue realizando operações de combate a irregularidades, incluindo casos envolvendo vazamento de dados sigilosos de autoridades e servidores, o que reforça o debate sobre segurança da informação e uso indevido de bases de dados públicas. Essas investigações se conectam ao contexto mais amplo do combate às fake news, ao abuso de poder digital e às tentativas de influenciar o Judiciário e o Ministério Público, temas centrais desde os inquéritos no Supremo Tribunal Federal nos últimos anos. Especialistas em direito e ciência política apontam dois eixos de preocupação. Por um lado, elogiam a atuação de órgãos de controle contra vazamentos e ataques às instituições que fragilizam a democracia. Por outro lado, há quem alerte para o risco de excessos, defendendo transparência nos inquéritos e limites claros para que a defesa do Estado de Direito não se transforme em restrição indevida de liberdades civis. No cenário mais amplo, analistas projetam que, com eleições presidenciais marcadas para 2026, o debate político deve girar muito em torno de segurança pública, saúde e programas sociais, enquanto temas econômicos mais técnicos tendem a ficar em segundo plano no discurso de campanha, apesar da gravidade do quadro fiscal. Mundo, geopolítica e conflitos. Agora acelerando a nave para a visão global. O planeta segue enfrentando um quadro de múltiplos conflitos simultâneos. Em 2026, ainda não há solução definitiva para guerras e tensões que vão da Europa ao Oriente Médio. Na Ucrânia, o país continua sofrendo ataques contra a infraestrutura civil crítica, após anos de conflito, com impacto profundo em energia, transporte e qualidade de vida da população, e sem perspectiva clara de cessar-fogo estável. No Oriente Médio, a relação entre Estados Unidos e Irã segue tensa. Os Estados Unidos reforçaram a presença militar, com grupos de porta-aviões na região, ao mesmo tempo em que pressionam Teherã por limites ao programa nuclear, ameaçando ações militares caso as negociações fracassem. Autoridades iranianas, por sua vez, realizam exercícios militares e chegaram a restringir parcialmente o tráfego no Estreito de Hormuz, em momentos de tensão, um ponto estratégico por onde passa boa parte do petróleo mundial. Israel e a faixa de Gaza continuam em foco, com bombardeios e negociações travadas sobre cessar-fogo e desmilitarização da região. Cenário que vem se arrastando com grande custo humanitário e político. Especialistas em relações internacionais destacam que esse quadro de instabilidade prolongada alimenta riscos globais, eleva preços de energia, desorganiza cadeias de suprimento e aumenta a probabilidade de incidentes envolvendo grandes potências. Economia global, tecnologia e inovação. Do lado econômico global, a incerteza é influenciada não só por guerras, mas também por disputas comerciais entre grandes potências, em especial Estados Unidos, China e União Europeia. Há destaque para negociações entre França e Índia para ampliar parceria militar, incluindo possível compra de jatos de combate, no movimento em que a Índia tenta reduzir dependência da Rússia como fornecedora de equipamentos de defesa. No pano de fundo, um acordo de livre comércio entre Índia e União Europeia, firmado recentemente, busca aproximar mercados, diversificar cadeias de suprimento e diminuir a influência econômica chinesa na região. Na área de tecnologia, países europeus e a Índia também discutem inteligência artificial em cúpulas específicas, buscando equilibrar inovação com regulação, segurança de dados e proteção de empregos. Líderes políticos e especialistas discutem temas como o uso de IA em defesa, impacto sobre privacidade e o futuro do trabalho, com visões que vão desde o entusiasmo com ganhos de produtividade até o medo de automação descontrolada. Finanças pessoais,
Contexto simples. Trazendo isso para o bolso do ouvinte. Quando a bolsa brasileira oscila e o dólar sobe um pouco, isso costuma refletir uma mistura de fatores: incerteza fiscal, ruído político e receio com o exterior. Para quem investe, analistas recomendam diversificação, atenção a prazos e foco em fundamentos das empresas, em vez de se guiar só pela manchete do dia. Com a inflação projetada mais perto da meta, há expectativa de manutenção ou leve queda de juros reais ao longo do tempo, caso o ajuste fiscal avance, o que pode favorecer investimentos produtivos, compra de imóveis e crédito mais acessível. Mas especialistas alertam: sem controle da dívida pública, esse cenário pode se inverter, com pressão sobre câmbio e juros. Por isso, o debate de reformas e responsabilidade fiscal impacta diretamente o custo de vida e a renda das famílias. Saúde e qualidade de vida. No campo da saúde, a atenção continua voltada para sistemas públicos pressionados por alta demanda, sazonalidade de doenças respiratórias e desafios de financiamento. O contexto pós-pandemia ainda influencia políticas de saúde no mundo. Muitos países estão reforçando vigilância epidemiológica, campanhas de vacinação e estratégias de atenção primária, para evitar colapsos hospitalares como os vividos em períodos recentes. No Brasil, especialistas em saúde pública reforçam a importância de manutenção da cobertura vacinal, combate à desinformação sobre vacinas e uso racional dos serviços de urgência, para que emergências fiquem livres para casos realmente graves. Em grandes centros como São Paulo, o calor, a chuva intensa e a poluição também impactam doenças respiratórias e cardiovasculares, especialmente em idosos e pessoas com comorbidades, o que torna ainda mais relevante acompanhar previsões de tempo e alertas da Prefeitura. Sustentabilidade e negócios verdes. Falando de negócios sustentáveis, o grande pano de fundo é a transição para uma economia mais verde e de baixo carbono. Investidores globais vêm tradicionalmente pressionando empresas e governos a adotar metas de redução de emissões, transparência, impactos ambientais e governança mais responsável. Isso influencia desde o financiamento de grandes obras até o crédito agrícola. No Brasil, debates recentes sobre leilões de infraestrutura e ferrovias destacam a necessidade de escolher projetos que ampliem eficiência logística sem agravar desmatamento ou emissões, combinando crescimento econômico com responsabilidade ambiental. Especialistas em sustentabilidade apontam que essa transição cria oportunidades: energias renováveis, soluções de mobilidade, agricultura de baixo impacto e tecnologias de eficiência energética tendem a crescer nos próximos anos. Por outro lado, há desafios para pequenas e médias empresas, que muitas vezes não têm recursos para se adaptar, pedindo políticas públicas e linhas de crédito específicas para apoiar essa virada verde. Entretenimento e cultura. No entretenimento, o rastro do carnaval segue forte, especialmente em São Paulo e outras grandes cidades. A vitória da Mocidade Alegre com o enredo em homenagem à atriz Léa Garcia reforça a potência do samba como espaço de memória, representatividade e diálogo com a história do país. Desfiles, blocos de rua e eventos paralelos movimentam não só a cultura, mas turismo, bares, restaurantes, transporte por aplicativo e toda uma cadeia de serviços. Em âmbito internacional, festivais de cinema, premiações musicais e grandes turnês continuam ocupando o noticiário, muitas vezes misturando debates sobre diversidade, direitos civis e liberdade de expressão. Críticos culturais observam que o entretenimento virou também um campo de disputa política e de valores, refletindo e influenciando opiniões públicas ao redor do mundo. Esportes. No esporte, mesmo após o carnaval, o calendário segue cheio. Campeonatos regionais de futebol pelo Brasil avançam de fase, ao mesmo tempo em que clubes se preparam para competições nacionais e internacionais. Em um cenário de forte pressão por resultados, gestão profissional e equilíbrio financeiro. No contexto global, grandes ligas europeias e competições de seleções continuam em andamento, com impactos econômicos gigantescos e presença intensa nas redes sociais. Especialistas em gestão esportiva destacam que clubes bem estruturados estão investindo em ciência de dados, inteligência esportiva e saúde do atleta,
usando tecnologia para prevenir lesões, melhorar desempenho e atrair torcedores com experiências mais digitais. Tendências nas redes sociais. Agora, um salto para o universo paralelo das redes sociais. As trends seguem girando em torno de 3 grandes eixos: política e conflitos globais, clima e eventos extremos, e entretenimento, especialmente carnaval, premiações e virais de humor. Vídeos explicando os conflitos em linguagem simples, threads sobre o impacto das guerras no preço de combustível e memes misturando política e cultura pop circulam intensamente, ajudando a informar, mas também a confundir, dependendo da qualidade das fontes. Especialistas em comunicação digital lembram que esse ambiente mistura informação séria, opinião, propaganda e desinformação no mesmo feed. Por isso, a recomendação é sempre checar se o conteúdo vem de veículos como Agência Brasil, G1, CNN, BBC, jornais tradicionais ou órgãos oficiais, antes de compartilhar. Curiosidades do dia. Para dar uma aliviada no noticiário pesado, algumas curiosidades da nossa passagem de mais um dia em torno do Sol. Primeiro, curiosidade meteorológica. Até o momento, São Paulo já acumulou cerca de 146,7 milímetros de chuva em fevereiro, o que corresponde a aproximadamente 67,5% da média esperada para o mês. Isso mostra que, mesmo sem grandes enchentes todos os dias, a cidade já recebeu um volume considerável de água, algo importante para reservatórios, mas desafiador para a drenagem urbana. Outra curiosidade é geopolítica. A Índia, que hoje negocia acordos militares bilionários com a França e um tratado de livre comércio com a União Europeia, foi durante décadas extremamente dependente de armamentos russos e agora tenta diversificar suas parcerias, em parte para não ficar presa às sanções e às instabilidades da guerra na Ucrânia. Esse movimento ilustra bem como, no século XXI, segurança nacional está cada vez mais ligada à capacidade de negociar com vários blocos, evitar dependências extremas e combinar defesa, economia e tecnologia. E uma curiosidade econômica. As previsões de mercado para o crescimento brasileiro podem parecer frias, mas influenciam decisões de empresas sobre contratar, investir ou segurar planos de expansão, o que impacta, no fim das contas, se vai ter mais vaga de emprego aberta no seu setor. Mensagem final. Chegamos ao fim do nosso giro intergaláctico pelas notícias de ontem e pelos contextos que moldam o hoje. Se você ouviu tudo até aqui, parabéns! Já está mais informado do que boa parte do planeta, e sem precisar abrir uma única aba no navegador, só deixando uma IA jornalista estacionada na órbita da sua imaginação te contar a história. Para começar o dia de trabalho, fica uma frase motivacional em tom cósmico. Lembre-se, você é um pontinho minúsculo no universo gigantesco, mas é justamente por isso que cada escolha sua faz uma diferença absurda no pedacinho de galáxia que você ocupa. Vai lá, faça de hoje um capítulo que você teria orgulho de assistir em replay. Eu fico por aqui, desligando os motores do Jornal Intergaláctico por hoje. Nos vemos amanhã, terráqueos e terráqueas. Até a próxima transmissão do seu boletim espacial de notícias do planeta Terra.